Continuando então a aula sobre São Jerônimo, tínhamos falado no vídeo anterior dessa profunda conversão que Jerônimo experimenta no deserto da Síria. Ele que amava a leitura dos clássicos greco-latinos, sobretudo Virgílio, Cícero, ele tinha um estilo, ou seja, Jerônimo conhecia profundamente a palavra humana, a literatura, a gramática, a retórica. No deserto da Síria, ele conta na carta 22 a Eustóquia desse sonho que ele teve, ele sendo condenado pelo fato de ser ciceroniano e não ser cristão. Então, a partir desse momento, Jerônimo converte o seu coração da palavra humana à palavra de Deus. A palavra divina começa a ocupar o lugar central no seu coração. Embora ele sempre, ao longo de toda a vida, continuasse cultivando a cultura, as letras, a palavra de Deus exerceu agora esse primado na sua vida. E toda a cultura profana estava ao serviço da palavra de Deus e do seu conhecimento e divulgação. Jerônimo usava, então, a palavra humana para exprimir para os outros, por caridade aos outros, do melhor modo possível, essa palavra divina, que é Cristo Jesus vivo e verdadeiro. E tínhamos falado um pouco de Jerônimo como controversista, controvérsia sobre Orígenes. Outra controvérsia na qual Jerônimo se viu implicado é contra Joviniano. Essa controvérsia trata sobretudo da vida religiosa, da vida monástica, do ascetismo monástico, jejuns, etc. Joviniano era um monge milanês que contesta a vida monástica, as práticas, sobretudo, monacais, sobretudo o ascetismo. E o Papa Cirício condena Joviniano no ano 390 e Joviniano escreve um pequeno comentário, Commentarioli, hoje perdido, para se defender. E ele morre por volta do ano 405. Jerônimo escreve um tratado contra Joviniano, o In Jovinianum, onde, pelo escrito de Jerônimo, nós podemos conhecer um pouco. Infelizmente, o comentário de Joviniano se perdeu, não temos, mas através do escrito de Jerônimo nós conseguimos ver um pouquinho do que se tratava este pensamento de Joviniano. Em primeiro lugar, para Joviniano, virgens, ou seja, pessoas consagradas a Deus em castidade, em virgindade, as viúvas que se dedicam totalmente à oração, à prática da caridade fraterna, e as mulheres casadas têm o mesmo mérito perante Deus. Então ele equipara, Joviniano, equipara esses estados de vida de consagração, de viuvez e de matrimônio. Né? A Igreja vai dizer que, embora cada um tenha uma vocação própria, cada um de nós se pode santificar onde Deus o chama, né? Contudo, o estado de consagração, ele tem uma preponderância, porque, como diz São Paulo, né, a mulher casada e o homem casado está dividido entre as coisas do Senhor e como agradar a mulher. Agora, o homem solteiro, a mulher solteira, se dedica plenamente ao serviço do Senhor e também, né, poderíamos dizer, ao serviço do próximo por amor ao Senhor. Então, o estado de consagração, ele tem algo especial, porque Maria, como de Jesus, escolheu a melhor parte, estar ali aos pés do Senhor, servir ao Senhor diretamente. E Deus merece esse serviço, porque Ele é o nosso Criador. Né? Joviniano ia contra esse pensamento. Né? Depois também, outro aspecto é que os neófitos, ou seja, os recém-batizados, não podem ser enganados pelo demônio e por isso não precisam temê-lo. É como se estivessem já
é como se os neófitos estivessem já salvos, garantidos na graça, e não é bem assim. Nós devemos vigiar e orar sempre. Depois, Joviniano equiparava o jejum, né, feito com o espírito de penitência, de oração, de humildade, equiparava o jejum ao alimentar-se com ação de graças. Tá? Então, para Joviniano, era a mesma coisa jejuar ou alimentar-se. Não havia nenhuma diferença. Depois, no céu, a recompensa é a mesma para quem guarda o batismo. Então, não importa se ele é uma pessoa que se dedica a um estado de consagração total a Deus ou se vive na cotidianidade, né? Então, Joviniano vai propor essas ideias e, portanto, vai ser condenado. Né? Também outras polêmicas nas quais Jerônimo se envolveu, né, com certeza, até mesmo aquela de Orígenes, essa depois também, um autor Vigilâncio, que ele já era contra, por exemplo, as procissões, as relíquias, o culto dos mártires. Jerônimo também teve de defender a prática da igreja contra Vigilâncio. Né? Tanto que Jerônimo dizia que Vigilâncio era um joviniano redivivo, que ressuscitou. Né? Aqui eu coloco uma grande divisão das obras de São Jerônimo. Ele se destacou por obras polêmicas, um grande polemista, também ele tinha um domínio da retórica, da argumentação, obras bíblicas, que ele se destacou, né, pelas traduções bíblicas, a tradução latina das Sagradas Escrituras, obras, por exemplo, exegéticas, os seus comentários à palavra de Deus, mas também ele tem, né, obras históricas e as geográficas sobre a vida de santos e as traduções que ele fez, por exemplo, de Orígenes, traduções de outras cartas, por exemplo, de Epifânio, de Salamina, etc. Ele também é um grande tradutor, porque ele conhecia muito bem o grego, além de ter também conhecimentos do hebraico. Das obras polêmicas, menciono aqui a seguinte: essa Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, do ano 382, né? É uma disputa dos luciferianos e os ortodoxos contra os argumentos de um seguidor de Lucífero de Cagliari, o bispo Lucífero de Cagliari, que não se uniu aos nicenos e homeiusianos, né, naquela polêmica do pós-concílio de Nicéia sobre a divindade de Cristo. Os nicenos são aqueles que defendiam o concílio de Nicéia, dizendo que o filho é da mesma natureza do pai, é homoousios, e havia aqueles que diziam, não, é de uma ousia, de uma substância semelhante à do pai. Né? Então, Jerônimo aqui escreve, nos relata essa disputa entre os ortodoxos, né, os nicenos, e esses luciferianos, os seguidores de Lucífero de Cagliari. Também uma obra contra Ovídio, que negava a virgindade perpétua de Maria. Então, escreve essa obra, depois contra Joviniano, que mencionamos, que era contra a consagração religiosa e as práticas religiosas, monásticas. Depois a controvérsia contra Rufino, sobre os erros de Orígenes. Contra Vigilâncio, uma obra do ano 406. Vigilâncio era contrário ao culto dos mártires, as vigílias, os jejuns, o uso das relíquias. Né? Nós temos menção, por exemplo, das relíquias, já nos escritos dos padres apostólicos, né? Que eram
seguidores diretos dos 12 apóstolos. Nós temos, por exemplo, o relato do martírio de Policarpo. Policarpo foi discípulo direto de São João, escutou São João, foi discípulo de São João Evangelista. E Policarpo, quando lemos o martírio de Policarpo, que é uma carta escrita pela igreja de Esmirna, alguns estudiosos dizem que é no mesmo ano que ele faleceu, outros dizem que foi no ano posterior, mas total, praticamente ali um lapso de tempo muito curto, muito breve, entre a morte de Policarpo e a redação dessa carta encíclica, né, que girava pelas outras comunidades irmãs, pelas outras igrejas irmãs em comunhão com a igreja de Esmirna. E esse martírio, o relato do martírio de Policarpo, o autor fala que depois eles recolheram os ossos de Policarpo, que para eles, literalmente, eu cito, diz que é mais valiosos do que o ouro e a prata, e os guardaram, esses ossos, em um lugar conveniente, diz esse autor da carta, né, do martírio de Policarpo. Guardamos os seus ossos mais valiosos, mais preciosos do que o ouro e do que a prata, guardamos em um lugar conveniente para que se fizesse aí a celebração, né? As celebrações litúrgicas. Olha só que interessante, né? Diz essa carta do martírio de Policarpo. Policarpo foi martirizado por volta do ano 165 aproximadamente, né? Então, vejam, um texto muito antigo que já fala dessa veneração dos santos, a veneração dos mártires e depois o culto que se presta, né, a dignidade que se dá aos restos mortais dos santos, ou seja, as relíquias dos santos, né? E este vigilâncio era contrário a tudo isso, né? A essas vigílias, jejuns, etc. Aí Jerônimo escreve então uma obra contra a heresia de vigilâncio. Também contra os pelagianos, que negavam a graça de Deus, né, que negavam, que eram contrários ao tema da graça. Ele tem um diálogo contra os pelagianos. Depois, obras bíblicas. Ele tem a Bíblia Vulgata, a tradução que ele fez, né, começando pela revisão dos evangelhos e dos salmos. Depois um livro sobre os nomes hebraicos, onde ele explica a etimologia dos nomes próprios da Bíblia. O livro dos sagrados lugares na Palestina, onde ele morou, lá em Belém, descreve os lugares santos e o significado dos nomes dos lugares. Depois um texto sobre questões hebraicas, sobre o Gênesis, onde oferece explicações dadas por rabinos que ele escutou, que ele recolheu, essas informações, essas explicações. Depois, Jerônimo é um grande conhecedor das Sagradas Escrituras, comentou muito as Sagradas Escrituras. Comentários à carta a Filemon, aos Gálatas, Efésios, a Tito, onde ainda esses primeiros escritos ele é muito influenciado por Orígenes de Alexandria, pela exegese originiana, ou seja, aquela exegese espiritual, alegórica, né? Depois, a partir do ano 391, 392, São Jerônimo vai abandonar Orígenes e vai dar mais preferência a uma exegese mais histórica, mais literal. Ele tem o comentário Eclesiastes, terminada no ano 390. Também ele comentou os profetas menores. Comentário a Mateus, no sentido literal. Muito interessante esse comentário. Depois comentário a Jonas, a Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? E Jeremias, uma das últimas obras de São Jerônimo, porque ele vai falecer no ano 420. Também obras históricas, o Chronicon, onde ele completa a obra de Eusébio de Cesareia até o ano 378, uma espécie de história da igreja, né, desde Constantino até o ano 378.
O livro sobre os varões ilustres da Igreja é uma espécie de primeira patrologia, onde ele apresenta os grandes escritores cristãos, desde os apóstolos até o último personagem, é ele mesmo, é São Jerônimo, que é colocado ali nessa lista de grandes escritores cristãos. Depois também a geografia, a vida dos santos, a vida de 3 monges, São Malco, São Paulo Eremita e Santo Hilarião. Ele também nos deixa 125 cartas que são importantes para o conhecimento ali da história, das pessoas, dos lugares onde São Jerônimo esteve, o seu pensamento. Essas cartas também nos ajudam a conhecer bastante o contexto da época, né? E aqui, para concluir, uma obra polêmica, até mesmo curiosa, eu diria, né? Que nos dá uma certa graça, esse prólogo de Jerônimo contra Vigilâncio, né? É uma obra muito curta que Jerônimo, já cansado de tanta polêmica, de tanta briga, né? Ele ali no deserto de Belém, né? No seu retiro em Belém, ele sai da sua guarida, vamos dizer assim, né? Da sua cova ali onde ele estava, meditando, lendo, traduzindo a palavra de Deus para defender a fé da igreja contra a heresia de Vigilâncio. E ele escreve numa noite, de modo apressado, rápido, essa refutação das heresias de Vigilâncio, que negavam o culto dos mártires, o uso, né, a reverência prestada às relíquias, as vigílias, o jejum. E Vigilâncio, olha só, ele era da Gália, né, atual França, hoje. E Jerônimo já começa, em certo sentido, assim, atacando fortemente Vigilâncio, né? Vigilare significa acordar, né? Estar acordado, e ele vai chamar aqui não de Vigilâncio, mas de Dormilâncio, porque dorme em vez de estar acordado, né? Olha só que o conhecimento tanto da escritura, mas também da literatura greco-latina já se vê aqui no prólogo de São Jerônimo. Jerônimo está realmente aborrecido com essa heresia de Vigilâncio. E diz assim: o mundo pariu muitos monstros. Em Isaías, lemos sobre centauros, corujas e pelicanos, né? Então, as escrituras falam de alguns monstros míticos, né? Jó, em linguagem mística, descreve Leviatã e Behemoth. Então, outros monstros que as Sagradas Escrituras traz ali, né? Cérbero e os pássaros de Estínfalo, o porco de Erimanteia e o leão de Nemeia, a quimera e a hidra de muitas cabeças são citadas em fábulas poéticas, né? Virgílio descreve o monstro chamado Caco. A Espanha criou Gerion com seus 3 corpos. Então ele fala assim, olha, o mundo conheceu muitos monstros, né? Tanto as escrituras quanto a literatura profana nos fala de seres monstruosos em todos os lugares, né? Ali ele fala, vai citando Erimanteia, Nemeia, por exemplo, a Espanha, né? Agora olha só o que ele diz aqui, visto que Vigilâncio era da Gália. Somente a Gália não teve monstros, e sempre contou com homens ricos em coragem, em grande eloquência. Isto até que surgiu Vigilâncio, ou mais propriamente, Dormilâncio, que surgiu animado por um espírito imundo para lutar contra o espírito de Cristo e negar aquela reverência religiosa que devemos prestar aos túmulos dos mártires. As vigílias, afirma ele, devem ser condenadas. O aleluia nunca deve ser cantado senão na Páscoa. A continência é uma heresia, a castidade uma cama preparada para a concupiscência. Então vejam aqui, praticamente já cansado, né, das bobeiras faladas por Vigilâncio, Jerônimo praticamente já lhe dá
um golpe seco, né, na sua heresia, em certo sentido, falando dessa monstruosidade propugnada por Vigilâncio. E como dizem que Eufórbio renasceu na pessoa de Pitágoras, então temos que neste, ou seja, em Vigilâncio, ressuscitou a mente corrompida de Joviniano. Então ele equipara a heresia de Joviniano, que atacava a vida religiosa, sobretudo, e as práticas da vida monástica, equipara a Vigilâncio. Nele, não menos que em seu predecessor, encontramos as ciladas do demônio. A palavra pode ser justamente aplicada a ele: raça de malfeitores, preparai vossos filhos para o massacre por causa dos pecados do vosso pai. Joviniano, condenado pela autoridade da Igreja de Roma, né, o Papa Cirício havia condenado Joviniano, entre a carne de fazão e a de porco, exalou, ou melhor, vomitou o seu espírito. E agora, este sustentador das tavernas de Calagure, que conforme o nome da sua vila nativa, é Quintiliano, né? Havia essa vila chamada Quintiliano, ali na Gália, de onde surgiu Vigilâncio, né? Estúpido ao invés de eloquente, né? Porque Quintiliano foi um grande orador, um conhecedor, que escreveu as instituições oratórias, né? Uma espécie de manual, um grande manual, uma grande enciclopédia do saber retórico, gramatical e oratório, né? Quintiliano foi um escritor latino. E ali, Jerônimo diz que Vigilâncio, ao invés de ser eloquente, como Quintiliano, na verdade, né, é estúpido, né? E quer combinar água com vinho, né? Que simplesmente é um texto curioso de Jerônimo, essa obrinha. Então ele já começa, em certo sentido, perdeu a paciência, né? Pelas bobeiras faladas por Vigilâncio. E depois ele vai continuar já de um modo mais profundo, analisando o pensamento de Vigilâncio sobre esse tema e vai desmontando as falácias de Vigilâncio, né, contra a tradição apostólica da Igreja. Então, São Jerônimo, embora, né, aqui ele é muito conhecido como controversista, enfatizo que o primado, o principal no pensamento, na vida de São Jerônimo, foi o seu amor à palavra divina, às Sagradas Escrituras. Ele dedicou toda a sua vida a explicar, a comentar, a traduzir, a viver a palavra de Deus e ensiná-la, né? Ele, como diretor espiritual também de tantos santos e santas, Santa Paula, Santa Eustóquia, foram dirigidas espiritualmente de São Jerônimo, filhas espirituais de São Jerônimo, um grande conhecedor da palavra de Deus, do qual nós devemos aprender muito, né? Sempre o cristão deve ter a palavra de Deus no centro, né? Na leitura, a meditação da palavra de Deus e depois a explicação. Mas Jerônimo também ele foi um grande defensor da fé, com o seu temperamento explosivo, como lhes disse, mas sempre ao serviço de Deus, ao serviço da verdade, ao serviço da palavra de Deus, né? A palavra de Deus foi formando o seu coração, e até mesmo o seu temperamento impetuoso, conheceu ali doçura e alívio e consolo através da palavra de Deus. Que São Jerônimo sempre interceda por nós.